Olá! No programa de hoje você vai ver uma retrospectiva da política em 2020, o ano da pandemia, ano eleitoral, o ano em que o presidente Jair Bolsonaro fechou com o Centrão e que a pauta econômica do governo emperrou no Congresso. Eu vou conversar com o cientista político Guilherme Casarões, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Guilherme, obrigada por atender o Mundo Político. Vivian, obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Pandemia e política estiveram intimamente ligadas em 2020. Não é? Como um evento de magnitude mundial, né, atingiu a política brasileira? Estou partindo do genérico, depois a gente chega no detalhe. Vivian, quem é que imaginava que 2020 seria assim, né? A gente começou um ano conturbado, não sei se você se recorda, mas os Estados Unidos mataram um representante da Guarda Revolucionária Iraniana, acho que no dia 3 ou no dia 4 de janeiro. A gente achou que o mundo fosse caminhar para uma outra rota, a reeleição do Trump. E o que aconteceu foi uma surpresa para todo mundo, né? Não que pandemias fossem surpreendentes do ponto de vista epidemiológico, elas podem acontecer e os países têm que se preparar para isso, mas ninguém imaginava que a coisa fosse paralisar as economias globais e jogar a política nesse abismo em que a gente entrou em 2020. Né? Pensávamos que 2019 já tinha sido suficientemente ruim, mas 2020 realmente, do ponto de vista político, nos colocou muito para pensar no que está acontecendo. E respondendo a sua pergunta, como é que a pandemia afetou a política nacional? Bom, a pandemia afetou todos os países do mundo, ainda que de forma diversa, né? Houve países que sofreram mais no começo da pandemia, países que conseguiram superar o problema do contágio muito cedo, como Coreia do Sul, como a Nova Zelândia. Países que ainda estão vivendo a sua primeira onda, né? A gente já está aqui no Brasil na segunda onda. Então, a pandemia foi um teste político para virtualmente todos os países do mundo, né? E a esse teste político, claro, se somou também um grande teste econômico, porque uma das medidas primeiras que se tomou com relação à pandemia foi a paralisação da atividade econômica de diversos setores, como forma também das restrições, de impor uma restrição de circulação de pessoas daquilo que a gente chamou de distanciamento social ou de isolamento social. Então, foram muitas coisas juntas que colocaram em teste a liderança de muitos presidentes, muitos governadores, muitos políticos, de uma maneira geral, não só no Brasil como no mundo, sobre qual seria a melhor maneira de conduzir ao enfrentamento à Covid-19. E aí é que a coisa politizou, e aí que a coisa polarizou de uma maneira que eu também imaginava ser incompatível com a própria natureza da crise, né? Se tratando de uma crise sanitária, uma crise que tem que ser resolvida pelos parâmetros médicos, científicos que a gente conhece, o que a gente foi descobrindo no meio do caminho, ninguém imaginava que essa pandemia seria um palco inestimável para a demonstração de arroubos populistas em vários lugares do mundo. Né? Na outra conversa que a gente teve, a gente falava de extrema-direita, né? Como é que essa extrema-direita acabou, né, entrando muito no cenário político do mundo nesses últimos anos. Eu acho que a pandemia... Uma rápida interferência. Não teria a ver com um cenário que já estava desenhado de polarização? Exato. A polarização ela já estava aí, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. Mas o que surpreendeu nesse ano de 2020, Vivian, é que, ao contrário dos prognósticos, de que a pandemia seria o momento da união, o momento da superação das diferenças, o momento, né, da tentativa de se construir um consenso em torno de como se enfrentar a pandemia foi extremamente politizada também, né? E a gente viu isso em vários lugares do mundo, o Brasil não foi diferente. Talvez a gente tenha tido no Brasil um quadro até mais grave do que em alguns outros lugares do mundo, na medida em que o nosso presidente da República, ele deliberadamente negou a ciência em vários momentos do enfrentamento à pandemia, como forma de manter a sua base animada, a sua base agitada, né? Então, da formação frequente de aglomerações na frente do Palácio do Planalto, até as declarações no sentido de minimizar o impacto da doença nas pessoas, no sentido de mandar as pessoas voltarem
ao trabalho, né, saírem de casa. Eu acho que isso tudo colocou o Brasil numa posição até de um certo constrangimento internacional, porque o mundo olhou atônito para um país de 220 milhões de habitantes e pensou, bom, mas com uma liderança que está estimulando um comportamento que vai no caminho contrário daquilo que se espera numa pandemia, que é isolamento, distanciamento e etc., o resultado só poderia ser esse que a gente está vendo hoje, né, chegando quase à marca de 200 mil mortos por Covid-19. Né? Observação então, que nesse final de ano nós temos desse comportamento inicial, que veio se estendendo por todo o ano, agora o presidente fez uma defesa de responsabilização das pessoas que tomarem vacina, né? De que elas tenham responsabilidade sobre eventuais problemas, consequências da vacina, que seria o termo de responsabilidade, né? Parece ser até um grau acima nesse discurso. Né? Olha, Vivian, de fato o que a gente observa é realmente surpreendente em termos da maneira como o presidente Bolsonaro, de maneira irresponsável, a meu ver, vem estimulando um tipo de comportamento, da cloroquina às disputas sobre a vacina, que realmente agravam o quadro e exigem algum tipo de responsabilização. Acho que, no fim das contas, é um pouco isso. O que acontece no Brasil, e se reproduziu também em outros lugares do mundo, Estados Unidos, México, é que presidentes com uma atitude como essa, presidentes que estão colocando obstáculos deliberadamente ao enfrentamento linear, ao enfrentamento normal da pandemia, eles não estão sendo responsabilizados e, pelo contrário, muitas pessoas estão premiando o comportamento desses presidentes. A gente olha para o caso americano e realmente leva um susto ao perceber que o Trump, apesar de ter perdido a eleição, ele teve mais de 70 milhões de votos, né? Apesar de uma conduta absolutamente temerária da pandemia lá. O Bolsonaro aqui, com uma conduta igualmente irresponsável, problemática em vários sentidos, mantém os seus 40% de apoio popular. Chegou a perder inicialmente, recuperou, né, apoio. Exato, ele chegou a ter um vale ali de apoio popular entre abril e julho, e a recuperação do apoio popular, é claro que teve a ver com outros fatores, auxílio emergencial, o próprio alívio, né, das restrições econômicas e sanitárias mais graves no começo da pandemia. Acho que isso acabou desanuviando um pouco, né, esse cenário ruim. O Bolsonaro voltou a ter alguma popularidade, mas ainda assim é impressionante perceber que, a julgar pelas pesquisas de opinião que a gente tem acompanhado, existem mais pessoas aprovando o governo Bolsonaro do que pessoas achando que o Bolsonaro tem tido uma boa conduta no enfrentamento da Covid-19, o que talvez nos indique, talvez nos mostre, que para muitas pessoas esse enfrentamento ele não é relevante, ou não é suficientemente relevante para você ter um juízo sobre as lideranças políticas que estão nos governando, em todos os níveis, né? Então, me parece que há um efeito colateral da maneira como se politizou a pandemia, que acaba sendo, Vivian, uma redução da sua importância para o coletivo. Então, eu vejo, né, eu venho acompanhando muitas pessoas dizendo, por exemplo, o seguinte: se eu tomo um medicamento X, a gente sabe que houve medicamentos que foram, né, propagados aí pelas redes sociais, etc. Eu tomo um medicamento X, eu posso tranquilamente sair na rua que eu não vou pegar Covid. Narrativas que vêm sendo reproduzidas por jornalistas de grandes veículos, né, em que em geral apoiam o presidente da República, enfim. E o que me surpreendeu é o seguinte: por mais que você possa até sugerir, e há estudos apontando que você usa certos medicamentos e tem uma redução dos sintomas da Covid, você achar que medicamentos que vêm sendo oferecidos e sugeridos sem um fundamento médico concreto, isso daria passe livre para as pessoas continuarem circulando, continuarem trabalhando, continuarem vivendo, né, nas suas atividades diárias normais, como academia, supermercado, festas e etc. E é um absurdo, né? E é curioso porque na hora que um político que, com todos os poréns, vem fazendo uma condução bastante rigorosa da pandemia, que é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que foi reeleito, aliás, com, né, um
número bastante expressivo. Na hora em que ele fala, olha, a gente não pode ter esse tipo de comportamento leviano, a gente tem que ser sério, a gente tem que enfrentar a coisa de maneira correta, ele é chamado nas redes sociais de ditador. Ele é chamado, né, de um político arbitrário, populista, justamente porque ele está querendo, né, restringir mais ainda a circulação de pessoas. Então, a gente começa a perceber que, no fim das contas, e eu digo isso com muita tristeza no coração, né, mas, no fim das contas, o que está em jogo é a reeleição de 2022. O que está em jogo é a política eleitoral daqui a 2 anos, que não envolve só o Bolsonaro, para a gente não achar também que é uma crítica só ao presidente da República. A impressão que eu tenho é que a onda da politização da pandemia ela é baseada num cálculo eleitoreiro para muitos desses atores políticos que estão aí. E isso é péssimo, porque, de novo, quando a gente achou, eu como cientista político, você como jornalista, lá atrás, que a pandemia seria um momento da moderação do discurso, do pé no chão, da política séria, da política, vamos dizer, focada, e a gente percebe que o populismo, na verdade, proliferou-se durante esses meses da pandemia, isso realmente dá um certo desalento para quem está olhando, né? E, claro, nós somos, além de tudo, cidadãos, então isso também dá um desalento pessoal na medida em que a gente, de uma forma ou de outra, vai ser impactado por essas medidas, né? Isso nos leva para um outro assunto importante desse ano, que foi ano eleitoral, né? Mas antes de partir para ele, eu queria que você rapidamente passasse por... nós falamos do executivo, dessa figura central do Bolsonaro, que, na verdade, vai permear nossa conversa o tempo todo, mas há também os outros poderes aí nesse momento de posicionamento em relação à pandemia no país, né? Eu queria que você rapidamente comentasse assim, a postura do Congresso e a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à autonomia dos governadores e prefeitos, porque eu acho que são momentos marcantes de 2020 no sentido do enfrentamento da pandemia. Vivian, acho que a primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que já entramos 2020 com tensões institucionais no país. Então, desde 2019, nutrem-se relações difíceis entre executivo e legislativo, entre executivo e judiciário, né? Então, essas brigas vêm de antes e elas continuaram ao longo de 2020. Não à toa, uma das grandes críticas feitas ao presidente Jair Bolsonaro foi estimular protestos, manifestações lá em Brasília e em outros lugares do país contra o Supremo, contra o Rodrigo Maia, contra figuras do Congresso Nacional e assim por diante. E, de novo, não é responsabilidade só do Bolsonaro, mas isso é fruto de uma falta de capacidade de articulação governamental junto ao legislativo, vamos começar falando do legislativo, que é a marca do governo, né? Bolsonaro foi eleito baseado na chamada nova política, em oposição à política do toma lá da cá, a política das negociatas junto a deputados, senadores, etc. E isso gerou uma dinâmica de enfrentamento permanente entre governo e Congresso, né? Esse enfrentamento permanente, ele teve como resultado, talvez mais visível, uma incapacidade de aprovação de medidas, ou de medidas provisórias, em alguns casos, que ao longo de 2020 continuaram bastante graves, né? Ou seja, a agenda legislativa do governo Bolsonaro, ela foi muito pouco eficiente nesse ano. Haja vista, por exemplo, toda a promessa de privatizações, de reforma administrativa, de reforma tributária que o governo disse que faria e não conseguiu implementar. Em parte por incompetência política, em parte por falta de vontade política. A gente sabe que existe uma briga interna no próprio governo entre Paulo Guedes, Bolsonaro, sobre qual deve ser a extensão do auxílio emergencial, qual devem ser as medidas prioritárias, qual reforma tem que ser feita antes, o que deve ser privatizado. Tudo isso está povoando ali as disputas internas ao próprio governo. E, na medida em que você tem uma briga entre executivo e legislativo, mesmo as pautas que foram colocadas para o Congresso apreciar e votar, foram muito menos em número do que a gente imaginava que pudesse ter sido. Agora, o que acontece, vamos dizer, a sorte que a gente tem do desenho institucional brasileiro é que muitas das medidas de enfrentamento à Covid, por exemplo, não são tomadas pelo legislativo.
Elas são tomadas pelo Poder Executivo, com alguns decretos, alguns projetos de lei que tiveram que ser aprovados. Eu acho que, nesse sentido, até muito foi aprovado rapidamente, porque percebeu-se a urgência do problema, mas a maioria das coisas é feita dentro do próprio governo federal. Então, o Legislativo acabou saindo um pouco de cena e talvez falhando numa repreensão mais eloquente, mais vocal, quando o presidente cometia algum tipo de ato que era contrário à própria regulação sanitária do país. Estimular a aglomeração, por exemplo. Isso não teria a ver com o movimento que o Bolsonaro fez de aproximação com o Centrão, que é também um momento histórico desse ano político? Não é? É o momento que ele fecha o apoio com o Centrão na busca de recuperar poder que ele estava perdendo, se sentindo ameaçado por um eventual processo de impeachment. Não estaria relacionado, quer dizer, o Congresso teria recuado, seria nesse momento que há esse acerto, que Bolsonaro muda de postura e ele abraça o que ele chamou de velha política? Vivian, eu acho que sim, mas perceba que esse movimento de aproximação do Centrão, ele é gradual, né? Ele não acontece de uma hora para outra. Inclusive porque parte importante da militância do presidente Bolsonaro não concorda com esse movimento. Então, foi esse grupo mais aguerrido em favor do Bolsonaro que reclamou da nomeação do Aras para a Procuradoria-Geral da República, que reclamou da maneira como o Moro saiu do governo, que reclamou da nomeação do Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal, porque não aceitam esse toma lá da cá, que é a linguagem própria da política, né? A gente pode pensar no toma lá da cá como algo intrinsecamente vinculado à corrupção, ou pode pensar que isso faz parte de uma articulação mais ampla em que favores são trocados e faz parte do jogo. Concessões são necessárias na política porque as pessoas, afinal de contas, são diferentes entre si, né? Então elas têm posições diferentes e vão tentar chegar a algum tipo de consenso. Eu não vejo a aproximação do Bolsonaro com o Centrão como algo necessariamente ruim, né? Claro que tudo depende de a que Centrão o Bolsonaro está se aproximando, ou que tipo de linguagem ele vai usar para a relação com o Centrão. Uma coisa que o Bolsonaro foi muito, muito firme desde que ele começou a se aproximar do Centrão foi não lotear ministérios para o Centrão da maneira como outros presidentes fizeram. Isso pode ser até visto como uma virtude, como uma postura que ele teve. Se não me engano, o único ministro efetivamente do Centrão é o Fábio Faria, do PSD, né, que virou ministro das Comunicações nesse processo, né, no processo de desgaste da própria Secretaria de Comunicação, criou-se o Ministério justamente para poder organizar um pouco melhor a linguagem do governo. Mas essa aproximação gradativa, ela, da minha forma de ver, ela impacta muito pouco a maneira como o Bolsonaro aprova projetos de lei no Poder Legislativo. Quer dizer, essa aproximação ela foi se dando ao longo do ano, mas o Bolsonaro sofreu algumas derrotas importantes, e o Rodrigo Maia, com os poderes que tem como presidente da Câmara, conseguiu pautar a agenda legislativa mesmo a despeito dos interesses do governo. Então, por exemplo, as pautas de costumes, né, que eram pautas muito, muito caras ao governo Bolsonaro, elas foram avançando com muito menos velocidade do que algumas outras pautas ligadas a reformas, porque o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes, afinal, têm uma relação até mais afim em termos de temas do que essas pautas de... Não sei quando brigam, mas assim, essa coisa de liberação de armas ou de questão de aborto, esses temas não são muito afeitos à pauta da Câmara neste momento. É claro que o Bolsonaro percebeu que o Rodrigo Maia, por ser uma força política importante que está colocando obstáculos efetivos a certas agendas legislativas, o Bolsonaro prefere trocar o Maia, né? Então, nessa sucessão que a gente vai ver aí da Câmara dos Deputados, ele quer um candidato dele, né? Que no caso é o Arthur Lira, do PP do Piauí. Só uma observação, sem querer te interromper o raciocínio, você falou que o Bolsonaro só tem um ministro, e é verdade, que faz parte desse grupo político. Mas hoje já tem uma notícia falando que o Marcos Pereira, o deputado Marcos Pereira, teria aberto mão, já estaria fora do jogo, do grupo do Maia, porque tem uma promessa de um ministério, né? Então, enfim,
essa roda está girando aí, a gente vai Exatamente. saber mais para frente como é que se encaminha. Marcos Pereira, que é do Partido da Igreja Universal e que já foi ministro do próprio governo Temer, né? Ele foi ministro do Isso, Desenvolvimento, Indústria e Comércio do governo Temer. exatamente, e que era um dos candidatos a candidato à presidência da Câmara. Né? Agora, eu queria voltar quando você fala no Guedes, no Paulo Guedes, a figura do Paulo Guedes, ele representou na eleição do Bolsonaro um dos pilares de sustentação, não é, do candidato Jair Bolsonaro. Ele era chamado de o posto Ipiranga. E a gente vê, você fez uma menção à relação dele com o Maia, das pautas que tiveram dificuldade de avançar, na verdade, as pautas de ajuste fiscal, as pautas liberais do Maia, do Guedes, não avançaram. Não é? Então, eu queria saber se você acha que Guedes está ameaçado. Muito se fala assim, Guedes derreteu, Guedes está por um fio, mas, na verdade, ele vem sobrevivendo, às vezes tendo que mudar de posição. E como você o vê no jogo, e o que isso pode representar daqui para frente? Porque, com a crise que nós vivemos, ainda crise sanitária, desemprego, e sem soluções na seara econômica, o que a gente pode esperar desse personagem e também da condução da política econômica do governo? Olha, Vivian, o Paulo Guedes ele foi um esteio desde a campanha do presidente Bolsonaro. Né? Ele foi, vamos dizer, a validação técnica de um candidato que não tinha propriamente uma experiência administrativa, ou não tinha, né, nenhuma credencial econômica, e, de fato, durante a campanha ele falou muito em Posto Ipiranga, fazendo referência ao vasto conhecimento econômico do Paulo Guedes, que seria uma espécie de tábua de salvação do governo, caso fosse eleito. A verdade é que nosso conterrâneo Paulo Guedes é um sujeito que tem uma visão muito estreita do ponto de vista econômico, né? Não estou aqui julgando as credenciais de formação acadêmica nem nada, mas ele é um liberal que tem uma visão de redução do Estado muito firme, que não é, no limite, a visão do próprio presidente Bolsonaro a respeito da economia. O Bolsonaro nunca teve uma trajetória liberal na Câmara, por exemplo. Bolsonaro nunca teve uma visão de mundo liberal. Bolsonaro nunca falou, até a eleição de 2018, em privatização. Essa nunca foi uma pauta dele. E o Bolsonaro percebeu, voltando a um ponto muito crucial dessa nossa conversa, que é a eleição de 2022, sim, ele percebeu que, para ser reeleito, ele precisa botar a mão no bolso. Ele precisa gastar dinheiro. E essa é uma das maiores brigas que existem no seio do governo, porque o problema fiscal, o problema de gasto governamental é real no Brasil. Não sou economista, não vou dar pitaco técnico sobre isso, mas é bom frisar. O Paulo Guedes, ele, com todas as virtudes e os vícios, ele defende de maneira muito, muito firme um corte, uma redução profunda dos gastos do Estado brasileiro. E, claro, a formação de receita também, com privatizações, etc., né, com aumento da eficiência, reforma administrativa, pautas essas que não foram nem sequer entregues pelo governo à Câmara dos Deputados, como o Rodrigo Maia comentou outro dia. Então, essa briga coloca o Brasil na seguinte situação. O Paulo Guedes ele tem uma agenda, essa agenda não está sendo priorizada, eu nem acho pessoalmente que ela poderia ser priorizada em tempos de pandemia. A gente está num momento da história em que vários países do mundo tiveram que recorrer aos fundos do próprio Estado para poder aliviar a situação da população mais carente, mais vulnerável, que ficou desempregada, que não conseguiu voltar ao trabalho e etc., além do sistema de saúde. Então, eu acho que o Paulo Guedes ele até abrandou um pouco o discurso, porque ele percebeu que nesse momento de 2020 é impossível fazer uma agenda de ajuste fiscal profundo. O problema vai estar... Maia está cobrando ele? Claro, claro, porque ele sabe que o Paulo Guedes brigou muito com a Câmara porque responsabilizou a Câmara por não aprovar a sua agenda liberalizante, quando, no fundo, é o próprio presidente que tem ressalvas a essa agenda nesse momento que a gente está vivendo. Mas, como eu estava dizendo, o problema é que, em 2021, essas diferenças vão ficar incontornáveis. Ou seja, em 2021 vai ser, de um lado, o Paulo Guedes dizendo que agora é o momento, né, no retorno da economia, da atividade econômica, etc.,
de o governo realmente se comprometer com corte de gasto, reforma administrativa, eventual reforma tributária. E do outro lado, a gente vai ter o presidente da República, que vai estar o tempo inteiro seduzido pela possibilidade de estender, por exemplo, o auxílio emergencial, ou de institucionalizar o auxílio emergencial, naquilo que se chamou alguns meses atrás até de Renda Brasil e etc., uma espécie de Bolsa Família do governo Bolsonaro, entendendo que é isso que manteve até aqui a aprovação popular do Bolsonaro num patamar mais alto do que se esperava. Tanto é, Vivian, que agora, dezembro, ele chegou a um teto, que é um teto mais alto do que a gente tinha visto ao longo de todo o ano de 2020 e grande parte de 2019, que é um teto de 40% de aprovação. Então, ele percebeu que, botando a mão no bolso e distribuindo dinheiro para as pessoas, ele mantém a base animada sem precisar recorrer a radicalizações desnecessárias na política, etc. E nesse momento em que ele se aproxima do centrão, faz todo sentido que ele abrande o discurso, mas encontre uma outra forma de se comunicar com as suas bases que não seja aquela gritaria de redes sociais que a gente viu ao longo do ano de 2019 e que é necessário para que ele possa articular politicamente com esse centrão que está chegando aí com toda a força no governo. Você acha, então, que Guedes abranda o discurso também e sobrevive? Olha, o próprio Guedes já disse algumas vezes que ele não tem interesse em sobreviver, que para ele ganha até mais dinheiro fora do governo e que ele não, enfim, a reputação dele não depende do governo. Dá alguns sinais nesse sentido, né? Exatamente, ele vai e vem. Eu acho que uma coisa que talvez tenha sido um baque político para o Guedes foi a demissão do Sérgio Moro em meados desse ano. Porque muitos apostavam que a saída do Moro do governo derreteria o governo Bolsonaro, porque, afinal de contas, se um dos pilares era o posto Ipiranga econômico, o outro pilar era Lava Jato, moralismo, anticorrupção, representado pelo Sérgio Moro. O que aconteceu? O Moro foi demitido e quem é bolsonarista de verdade continua apoiando o Bolsonaro. Começou a chamar o Moro de traidor. Pessoas que eram comprometidas com a Lava Jato começaram a migrar para um outro discurso, uma outra retórica. Ou seja, a lição que a gente aprendeu com a demissão do Moro é o seguinte: no governo Bolsonaro, nenhum ministro é insubstituível. E o Bolsonaro, no limite, por ser um político habilidoso, e muito mais habilidoso que Moro ou que Guedes, que não são políticos, o Bolsonaro consegue reaver a sua popularidade. Essas figuras não. Então, se elas saem, como a gente viu com o Moro, elas vão ser jogadas na nota de rodapé da história. Né? Daqui a pouco ninguém vai mais lembrar do Moro, que hoje virou um consultor empresarial de empresas que até ele julgou na Lava Jato. E o Guedes, se sair, talvez vire, né, um consultor financeiro, ou volte para o banco, mercado financeiro, etc., mas ninguém vai se lembrar dele como um pilar do governo Bolsonaro, sobretudo se o Bolsonaro continuar a sua trajetória política ascendente e, eventualmente, se reeleger em 2022. Então, o Guedes está entendendo isso. Ele não é bobo, mas eu acho que vai chegar o momento em que as tensões entre visões de mundo opostas, desenvolvimentista e liberal, vão tornar o governo com Guedes insustentável, e aí um dos lados vai ter que ceder. E a gente sabe que o Bolsonaro não é muito afeito a concessões. 2020 foi ano eleitoral, eleição municipal. O que vale destacar, na sua opinião? O que fica para a arena eleitoral de 2022? Vivian, o maior vitorioso da eleição de 2022 foi o centro político. Tá? Eu não quero falar em centrão, porque o centrão é um apelido que a gente deu a um aglomerado de partidos que nem sempre convergem entre si. Mas uma coisa que a gente percebeu é que esse centro, ou melhor dizendo, essa centro-direita, que é bastante forte no Brasil inteiro, é muito capilarizada ao redor do país, ela conseguiu se manter no poder. A famosa velha política, ela não morreu, né, como muita gente antecipou. E a gente percebe isso olhando para o número de prefeituras conquistadas por partidos desse centrão, né, da centro-direita partidária no Brasil, então Avante, Partido Progressista, né, o antigo PP, hoje Progressistas, Patriota, PSD, né, que é o famoso partido do Kassab. Esses partidos conseguiram vitórias importantes em número de prefeituras e chegaram, inclusive, em capitais ou em cidade de grande porte, o que é um feito histórico. Né? MDB e DEM, que eram os tradicionais representantes dessa centro-direita brasileira, enfraqueceram-se. Então, a gente percebe que há uma pulverização desse centro em favor desses partidos menores.
Legendas essas que já estão se aproximando gradativamente do presidente Bolsonaro e com quem o Bolsonaro certamente vai ter que lidar e vai ter que negociar a partir de agora. Então, esse centro ele foi o grande vitorioso. Muita gente falava em 2016 que a velha política estava superada, que agora era dos gestores, que não eram políticos, etc. Não foi exatamente isso que aconteceu. 2020, portanto, não reproduziu o cenário de 2016 da negação total da política, como a gente viu. O que a gente viu hoje foi o retorno da política para o lugar até resiliente de onde ela nunca exatamente saiu. Agora, se o centro, a centro-direita, foi a grande vitoriosa nas várias agremiações partidárias que ela representa, há dois perdedores muito claros dessa disputa eleitoral. O primeiro grande perdedor é o Partido dos Trabalhadores. Eu não vou dizer aqui que a esquerda perdeu como um todo, tá? Não acho que seja disso que se trata. A esquerda teve algumas vitórias importantes, ainda que simbólicas, a ida do Guilherme Boulos do PSOL para o segundo turno aqui na cidade de São Paulo, a ida da Manuela Dávila do PCdoB para o segundo turno em Porto Alegre, o PSOL ganhou Belém do Pará. Então, você teve algumas vitórias importantes da esquerda ou da centro-esquerda no Brasil, que são historicamente também marcantes e simbólicas. O problema do PT é que pela primeira vez em 35 anos o PT não conquista uma capital brasileira sequer. Então, desde 85, o PT sempre teve pelo menos uma capital sob o seu governo, e isso não está mais acontecendo. A gente viu o desempenho muito aquém do esperado do Nilmário Miranda em Belo Horizonte, a gente viu um desempenho muito aquém do esperado do Gilmar Tato aqui em São Paulo, em outras capitais isso também se reproduziu, e lugares onde o PT ainda conseguiu uma sobrevida, chegar ao segundo turno, houve derrotas acachapantes que não condizem com o tamanho que o partido obteve em algum momento da sua história. Então, eu acho muito inadequado dizer que a esquerda perdeu, mas eu acho que faz sentido dizer que o PT sai menor dessa eleição. Tentou se justificar muito... Mas mostrou que está vivo? Você diria que mostrou que está vivo? Mostrou que sem dúvida, o PT está no jogo. Mas eu não acho... Ele é resiliente. Eu só não acho que o PT consiga segurar por muito mais tempo aquilo que a gente já chamou de hegemonia sobre a esquerda, né? A dominação total da esquerda. Eu acho que ela vai gradativamente migrando para um conjunto de partidos, até viabilizando, dependendo da situação, uma certa frente ampla de partidos. Eu acho que a gente pode... Isso é que eu ia te perguntar. Você acha que tem chance nisso? Porque, na verdade, parece que tem muita gente que duvida que uma frente ampla de centro-esquerda saia, né? E que essa seria, talvez, a única saída para o enfrentamento da direita mais radical que assumiu o poder. Como é que você enxerga para frente aí esses resultados e essa possibilidade? Olha, essa pulverização da esquerda ela pode ser algo positivo no sentido de se formar uma frente ampla, porque o que sempre impediu a formação dessa frente ampla foi a desproporção entre o PT e os demais partidos de esquerda. O PT sempre foi muito maior que esses partidos. E hoje, com a redução do tamanho relativo do PT e a ampliação de certas forças, ainda que locais, o PDT no Ceará, com a turma do Ciro Gomes, o PSOL em algumas capitais ou alguns centros maiores, o PSB, que ganhou agora, né, a Prefeitura de Recife. Então, você tem alguns grupos que podem, talvez junto com o Flávio Dino, do PCdoB do Maranhão, criar uma espécie de condição para que essa frente de esquerda seja finalmente trazida, né? E aí o PT vai ter que decidir se junta a ela ou não. Há muita gente no PT que é contrária a isso, que acha que o PT ainda tem um protagonismo indiscutível, mas eu acho que, de alguma forma, foi bom para equalizar um pouco melhor as forças de esquerda. Agora, por fim, eu acho que quem sai derrotado também desse ciclo de 2020 é o bolsonarismo. O Bolsonaro ele teve alguns indicados que foram muito mal nas eleições, poucos chegaram ao segundo turno, ele teve uma dificuldade muito, vamos dizer, muito estrutural na sua forma de fazer campanha nesse ano de 2020, justamente porque grande parte dos seus candidatos pertenciam a legendas muito variadas, né? Ele fez campanha para 15 números diferentes, né? Avante, PSL, PSD... Mas de forma errática, né? De forma errática, mas e isso talvez seja consequência do fato de que o presidente Bolsonaro não teve
um sucesso na formação do partido, que seria o partido de direita bolsonarista, o Aliança pelo Brasil. Então, essa direita bolsonarista, mais radical, em vez de se organizar em torno de uma agremiação só, ela ficou muito difusa, o que dificultou a possibilidade concreta de o Bolsonaro fazer campanha com um número, com uma legenda, com uma base partidária, e isso teve um impacto, né? Teve um impacto negativo da incapacidade de Bolsonaro eleger ou projetar a candidatura dos seus apoiados. Não é o fim da história, obviamente, porque o Bolsonaro ainda tem 2 anos para fundar esse partido, se é que esse partido ainda está no radar, ou ele tem um tempo aí razoável para migrar para um partido que já exista. Inclusive, especula-se muito agora com apoio dado pelo Bolsonaro ao Arthur Lira, do PP do Piauí, à presidência da Câmara, que o Bolsonaro até volte para o PP, de onde ele saiu lá em 2016. Então, pode ser um caminho. Esse é um caminho que está sendo aventado. Agora, é oportuno lembrar aí da disputa, a disputa que está no auge, né? Apesar da sucessão só ocorrer mesmo em fevereiro, o fato é que a disputa está muito acirrada. E Bolsonaro entrou de cabeça nessa disputa. Ele está se posicionando claramente em favor de Arthur Lira, do PP. Tem lá o Rodrigo Maia, ele está tentando, como você lembrou antes, ele está tentando derrotar o Maia dentro da Câmara. Qual que é a sua impressão do risco de a presença dessa forma tão contundente? Porque isso não é uma regra, pelo contrário, não é? Isso é uma exceção. Se há uma tentativa do executivo de influir, não é feita, normalmente, isso não é feito assim. Qual que é a sua impressão dessa disputa com a participação do Bolsonaro dessa forma e o risco que isso implica para ele no jogo político, na arena política? Claro, a gente sempre olha para 2022 e a possibilidade de haver repercussão. Vivian, a própria razão pela qual Bolsonaro foi errático nas eleições municipais é que ele sabia que se ele se comprometesse com um conjunto de candidaturas e perdesse, isso acabaria sendo uma derrota muito pessoal para o presidente da República. A mesma coisa acontece na eleição das casas legislativas. Se um presidente entra com toda a sua força, toda a sua vontade política apoiando um candidato e esse candidato perde, isso é visto como uma derrota política maiúscula para o presidente da República. Então, a opção dos presidentes, muitas vezes, é não se envolver por 2 razões. Primeiro, porque não querem confundir o executivo com o legislativo, né? Essa interferência entre poderes é vista negativamente por muitos. E segundo, porque o risco de derrota acaba colocando um fardo muito grande nesse tipo de política, nesse tipo de posicionamento. O grande problema que a gente tem no caso do Bolsonaro é que, por ser uma figura muito divisiva e que não nutre boas relações com o legislativo desde o começo do seu governo, uma candidatura por ele apoiada pode acabar dividindo, pode acabar fragmentando as candidaturas e gerando uma situação que a gente viu lá em 2007 no governo Lula, que é a ascensão de um Severino Cavalcante, que é a ascensão de uma figura completamente descolada, seja da oposição, seja da situação, e que acabe fazendo uma gestão temerária da condução da agenda legislativa, como foi o caso lá em 2007, se não me engano. Então, essa pode ser uma consequência, né? Você tem um grupo do Maia, você tem um grupo do Bolsonaro, você tem a oposição que ainda não sabe exatamente para que lado vai, e essa fragmentação pode, de fato, eleger um azarão para a Câmara, o que seria muito ruim para o Bolsonaro e muito ruim também para a oposição, ambos sem entrada na presidência da Câmara, que tem um papel importantíssimo de pautar a agenda legislativa. E o ano de 2021 vai ser um ano de recuperação econômica em que a agenda legislativa vai estar muito movimentada, de modo que é fundamental que o controle sobre a presidência da Casa seja ou pela oposição, que vai tentar controlar o Bolsonaro por isso, ou por parte do governo, que vai conseguir, então, ter uma perspectiva melhor para o ano de 2021. Salvo engano, isso aconteceu justamente porque 3 candidatos que disputavam, que tinham forças semelhantes, entraram na disputa, um deles o Arlindo Quinalha, que era o candidato do presidente, né? Dessa vez, o PT fala em lançar uma candidatura, mas dentro do núcleo do Maia, né? Está em negociação, a coisa está
tá andando, né? Então, retomando nossa linha do balanço, só para a gente fechar a nossa conversa, tem 3 áreas do governo, da política governamental, que são significativas e que tiveram momentos dramáticos esse ano. A política ambiental e a política externa, não é? Então, eu queria que você comentasse a área de direitos humanos, família e direitos humanos também, mas, especialmente, política externa com Itamaraty, de Ernesto Araújo, e esse episódio que culminou nesse episódio recente, do Bolsonaro levando mais de 30 dias para parabenizar Joe Biden, né, eleito presidente dos Estados Unidos, e também a política ambiental, que nós vimos aí um país pegando fogo na época do auge da seca, Pantanal, Amazônia, e essa discussão toda, e o Ricardo Salles, que é o ministro, fazendo um discurso de passar a boiada, né? Queria que eu te ouvir sobre esses 2 aspectos e o quanto isso tem importância para a figura do Bolsonaro politicamente e talvez eleitoralmente. Bom, Vivian, esse ano de 2020 foi um ano muito difícil para o Brasil em termos de política internacional, né? A gente pode dizer que foi o ano do isolamento brasileiro no mundo. 2019 já apontava para isso, mas 2020 foi a concretização desse isolamento com a derrota do presidente Donald Trump nas eleições americanas, o que torna a vida do presidente Bolsonaro, no plano internacional, bastante complicado. O Brasil sempre teve uma postura de ter amigos no mundo inteiro, de ter boas relações com todo mundo, relações comerciais, relações de cooperação técnica, relações políticas. E o Bolsonaro chegou com uma proposta diferente. Inclusive, o Ernesto Araújo, o chanceler brasileiro, chegou com uma proposta muito disruptiva, na falta de uma palavra melhor, que era abandonar toda a tradição passada do Itamaraty e começar uma nova relação com o mundo baseada nos valores cristãos conservadores da sociedade brasileira. O próprio Bolsonaro disse à ONU, né, no ano de 2020, no seu discurso na Assembleia Geral, que o Brasil era um país cristão e conservador. 2 afirmações com as quais eu discordo, né, porque o Brasil não é totalmente cristão e nem totalmente conservador, ainda que majoritariamente ambas as coisas. Então, essa tentativa de reduzir o Brasil a um bloco homogêneo de ideias ou de percepções de mundo, isso para mim é muito equivocado. Mas foi essa a impressão que o próprio governo brasileiro quis construir sobre o Brasil perante o mundo. E isso gerou impactos importantes. Isso gerou impactos na agenda de direitos humanos, em que o Brasil basicamente se afasta de todas as pautas sobre gênero, sobre direitos de pessoas LGBT, sobre questões raciais, sobre violação de direitos humanos em alguns lugares do mundo, em nome desses supostos valores cristãos que o governo defende. Essa agenda, né, teve um impacto muito grande sobre a área de meio ambiente, porque o Brasil, em nome de uma suposta soberania nacional, começou a ser absolutamente irresponsável na condução da política ambiental. E pior, né, o Brasil começou a reagir de maneira muito negativa às críticas que eventualmente foram feitas à condução da política, por exemplo, amazônica. Né, o Brasil comprou brigas desde o ano passado com a França, com a Alemanha, com a Noruega, mais recentemente com os Estados Unidos em função dessas questões ligadas ao meio ambiente. E, por fim, né, o ano de pandemia, que foi o ano de 2020, também foi um ano que colocou em teste a liderança brasileira no debate sobre saúde pública global. O Brasil sempre foi uma referência nesse debate. A gente pode se lembrar dos genéricos lá na época do Fernando Henrique Cardoso. A gente pode pensar que o Brasil foi um dos grandes líderes, não só na quebra de patentes de medicamentos anti-HIV, como na cooperação com países africanos para a produção desses medicamentos antirretrovirais em Moçambique, por exemplo, na África do Sul. Então, o Brasil sempre foi uma liderança reconhecida como tal. O que o Brasil fez esse ano, ao negar a pandemia e ao negar a importância da Organização Mundial de Saúde para conduzir a pandemia em nível internacional, para conduzir o enfrentamento, isso isolou o Brasil completamente. O Brasil está fora dos principais tabuleiros internacionais, nos quais ele representava uma certa liderança. Meio ambiente, direitos humanos e saúde pública desapareceram do nosso repertório.
tudo em nome de uma suposta luta contra uma elite conspiratória global, que os bolsonaristas chamam de globalismo, e tudo em nome da defesa de valores supostamente cristãos e conservadores, e que, de alguma forma, acabaram dando uma carta branca para que o governo brasileiro tivesse todo tipo de conduta irresponsável, né, no campo da pandemia, por exemplo, no campo do meio ambiente, blindando-se na retórica da soberania nacional. Então, o Brasil se colocou numa situação muito complicada, porque se ele, por um lado, se isolou de basicamente todas as mesas de negociação multilaterais, o Brasil também se isolou das suas parcerias tradicionais. Antagonizamos a Argentina, antagonizamos a França, antagonizamos a Alemanha, e agora com a vitória do Biden nos Estados Unidos, a demora do reconhecimento do Bolsonaro sobre a vitória do Biden é um sinal péssimo do tipo de relação que a gente provavelmente terá com os Estados Unidos a partir do ano que vem. Né? Então, para quem dizia, como o presidente Bolsonaro disse, Estados Unidos acima de todos, né? Ele foi aos Estados Unidos em 2019 para fazer um discurso nessa linha, a gente começa a se dar conta de que a relação dele sempre foi com o Trump, até mimetizando um certo elemento do trumpismo, um certo populismo norte-americano, e a relação dele com o Biden vai ser muito difícil por causa disso. Até a própria retórica de fraude eleitoral que o Trump aventou durante esse processo, né, nesse mês aí que se passou, entre novembro e dezembro, o bolsonarismo comprou pelo valor de face. Né? O bolsonarismo reproduziu de maneira irresponsável uma série de acusações de fraude que nunca tiveram comprovação frente às autoridades eleitorais norte-americanas. A consequência disso é que, de um país que tradicionalmente foi amigo de todo mundo, a gente acabou se tornando um país com 4 ou 5 parceiros no mundo. Parceiros que não são exatamente aqueles com credenciais mais louváveis. A gente está falando de Hungria, que é uma virtual ditadura dentro da Europa, da Polônia, que é um país que também se baseia muito em valores católicos e tradicionais, conservadores. Israel, cujo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está de saída. A Índia, que tem também um retrospecto de extrema-direita bastante polêmico, né, na condução de assuntos com os muçulmanos indianos, e talvez a Arábia Saudita, que é uma monarquia teocrática, né, que é um país fundamentalista islâmico. Ou seja, a gente está diante de uma série de amizades que acrescentam muito pouco ao Brasil, tanto em termos comerciais quanto em termos políticos, mas foram as amizades que nos restaram depois do completo isolamento internacional autoimposto pelo governo Bolsonaro. E a relação com os Estados Unidos ela é a bússola do nosso sucesso internacional, e no momento de conflito com os americanos, a gente só tem, pela nossa própria posição, só tem a perder. Por último, para encerrar, a política na mira da justiça, não é? Ganhou um novo capítulo no Brasil, né? Com inquéritos envolvendo Bolsonaro, os filhos dele, bolsonaristas, aí são vários inquéritos, né? Rachadinha, fake news, ataque ao Supremo, nomeação de comando da Polícia Federal. Que relevância isso tem para a cena política de 2020? Como é que você olha, olhando para 2020, como é que você categoriza esses episódios que hoje estão lá, estão no Supremo, são inquéritos que estão no Supremo? Olha, Vivian, desde o início da Operação Lava Jato, em 2014, 2013 para 2014, a gente viu no Brasil uma onda crescente de ativismo judicial. Né? Você teve uma politização do judiciário, que começou a se perceber menos como um defensor e operador da justiça pura e simples, mas também como um ator político, cujo dever era, muitas vezes, usar os instrumentos legais para interferir na política, né? Na política feita no executivo ou no legislativo. Em princípio, isso traz um problema. O Poder Judiciário ele não foi constituído, né, em praticamente nenhuma constituição de democracias ao redor do mundo, como um poder que afete ou que possa jogar o jogo político. O principal sinal disso, Vivian, é o fato de que, em praticamente todos os países do mundo, o Poder Judiciário não é eleito, ele é indicado. Porque o que você quer ter ali nas Supremas Cortes são os melhores, os mais sábios, os notórios saberes, etc., e não pessoas que tenham nenhum viés político na sua decisão. Você pode ter, claro, juízes mais conservadores, juízes mais progressistas, mas
eles não têm que ser políticos, eles não têm que atuar politicamente. Isso começou lá atrás e veio ganhando a imprensa, veio ganhando o próprio senso comum, começou a abraçar essa percepção de judiciário como ator político. Começou lá no Sérgio Moro, um juiz de primeira instância, mas chegou ao Supremo Tribunal Federal. Né? O sintoma talvez mais claro disso é que lá pelos idos de 2018, na Copa do Mundo da Rússia, aquela que ninguém se lembra, os meus alunos, e eu mesmo, confesso que eu sabia a escalação do STF, dos 11 do STF, mais do que eu sabia a escalação da seleção brasileira naquela Copa. Isso é sintomático, porque, a rigor, os juízes do Supremo não são feitos para serem conhecidos dessa forma. Eles não são heróis políticos, eles não têm que constar na capa de revista de grande circulação, parecendo a Liga da Justiça, ou parecendo o Batman, né, um super-herói, não é nada disso. O Joaquim Barbosa ter sido cogitado a candidatura à presidência da República em 2018 é um sintoma ruim do quão politizado está o Poder Judiciário brasileiro e do quanto que se abre um espaço para que essa politização altere o rumo das relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A grande reclamação dos críticos à Lava Jato, de esquerda ou de direita, é que a Lava Jato, apesar de ter trazido uma contribuição importante no combate à corrupção, ela excedeu os limites do direito, muitas vezes. Ela politizou, ela dobrou o direito, né, de acordo com o interesse ali dos seus agentes, do Ministério Público, né, dos tribunais, etc. Então, como consequência, a gente tem hoje um Supremo Tribunal Federal que não tem vergonha de se posicionar politicamente. Mesmo isso não sendo o dever precípio do Supremo de acordo com a Constituição. Então, por exemplo, esse inquérito Alexandre de Moraes, que prendeu várias pessoas, né, sobre fake news, sobre acusações contra o Supremo e etc., esse inquérito foi tido pela maior parte das pessoas com quem eu, pelo menos, tive contato, li a respeito, etc., como um inquérito ilegal, como um inquérito de natureza ruim, porque ele invadiria uma competência que não é do Supremo, extrapolaria, né, aquilo que o Supremo deveria zelar ou aquilo que ele deveria fazer, e isso tem virado o padrão. Né? A politização do Supremo tem virado o padrão. E se isso é verdade, e aí a gente vai para um capítulo ainda mais grave dessa brincadeira toda, é que a partir de agora, não que tenha sido muito diferente no passado, mas as nomeações para o Supremo vão levar isso em conta. Ou seja, você não quer mais nomear o melhor ou o de reputação mais ilibada, você quer nomear aquela pessoa que vai participar do jogo político, jogando do seu lado e em seu benefício. Essa é a suspeita que havia sobre a nomeação de Cássio Soares. Né? Exatamente. Isso gera uma série de desconfianças sobre qual é a natureza e qual é o limite da separação entre poderes, o judiciário e o executivo. Né? Por exemplo, e o caso do presidente Bolsonaro... Cássio Nunes, né? Não soa mal, Cássio Nunes. E o problema do presidente Bolsonaro é que ele foi eleito com uma bandeira de combate à corrupção, ele se fiou num retrospecto de não ter sido citado nas delações da Odebrecht para poder se eleger e dizer, olha, Lava Jato não me pega, botou o Sérgio Moro no Ministério da Justiça, né, como prova da sua lisura, e agora ele tem acusações pesadas contra os filhos, cada um com uma acusação, né? No caso, o Flávio tem as acusações ligadas à rachadinha, o Eduardo tem aí uma série de brigas envolvendo autoridades estrangeiras, né? China, mais na área de política externa, e o Carlos, que é o filho do meio, ali entre os três políticos, está ali participando do chamado gabinete do ódio, de acordo com alguns. Então, o Bolsonaro... Parece que o Bolsonaro ele vive, desde então, um conflito interno muito profundo, porque ora ele é pai, ora ele é presidente da República, ora ele zela pela coisa pública, ora ele zela pelo bem-estar e pela integridade dos filhos. E isso coloca o presidente Bolsonaro numa situação que deflagrou, que desembocou na demissão do Sérgio Moro, por exemplo, a tentativa de interferir na Polícia Federal, ou a tentativa de interferir na ABIN. Parece que a ABIN agora foi acusada de ter contribuído com assessoria jurídica para a defesa do Flávio Bolsonaro. Isso tudo é muito pouco republicano, Vivi, muito pouco republicano. Saudades dos tempos em que filhos de presidente da República não apareciam,
né, eram, no máximo, parte de uma teoria conspiratória, né, do filho do Lula ou da filha da Dilma, mas agora os filhos do Bolsonaro são reais agentes políticos. E esses agentes políticos, eles também acabam se envolvendo em esquemas e acusações de gravidade suficientemente grande para colocar em risco o próprio mandato do pai e para fazer com que o pai saia em defesa dos filhos, mesmo que isso seja contrário ao interesse público, né? Então, essa separação do público e do privado, ela fica muito turva nesse momento, e esse é um ponto para o qual a gente tem que dar a devida atenção. Numa palavrinha, 2020 acabou? Não, vamos esperar até o dia 31 de dezembro à meia-noite para a gente poder comemorar e esperar que 2021 seja um ano melhor do que esse. Guilherme, muitíssimo obrigada pela entrevista, boa prosa, um programa especial, uma retrospectiva, fizemos 1 hora de programa. Muito obrigada. Obrigado, Vivian, foi um prazer de novo. Bom falar contigo. Eu conversei com o cientista político Guilherme Casarões, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e é mineiro de Belo Horizonte. Até. Tchau, tchau, Vivian. Obrigado. Tchau.